queremos dar as boas-vindas a todos que estão participando, alunos, professores, convidados, aqueles que estão vindo de fora de uma outra igreja. Queremos agradecer a sua presença, a sua participação. Obrigado. E algumas informações importantes. Espero que todos tenham feito a sua inscrição, tá? Isso é indispensável. Mesmo que você vai participar parcialmente, você precisa ter a sua inscrição feita lá na secretaria. Ok? Aqueles que tem alguém que vai participar só durante a noite, então pode conversar conosco na secretaria. Se vai participar as 3 noites, nós podemos conversar no sentido de fazer a taxa pela metade se vai participar só à noite, 1, 2 ou 3 noites, ok? Nós queremos apresentar o preletor, conhecido de nome pelo menos da maioria, mas o pastor Dr. Russell Shedd, professor da Faculdade Batista de São Paulo, e também ele é membro da Missão Batista Conservadora. Então, além disso, o que eu posso dizer, é um homem de Deus, um homem que tem ministrado em muitas ocasiões no nosso país, em muitos seminários, e já esteve aqui no ISBE, que eu saiba, pelo menos 2 vezes. Uma época era da época do pastor Henrique, e uma época posteriormente, 88, por aí, 87, ele esteve aqui. E novamente está conosco e vai ministrar a nós. Nós vamos gravar, tá? Nós vamos filmar todas as palestras para que facilite depois até mesmo em recordar e ver de novo tudo aquilo que foi falado. Perguntei para ele se ele vai ter alguma apostila, alguma coisa para nós. Ele disse que vai indicar bastante livros para serem lidos. Então, vai ajudar a memorizar e aprender muito daquilo que ele vai dizer para nós. Gostaria de chamá-lo, então, pastor Shedd, que Deus nos abençoe no momento que vamos estar aqui. Ele vai dar as diretrizes, como vai ser, se vai ter perguntas no meio, no final, ele vai dar essas coordenadas para que a gente possa andar junto com ele. Ok? Deus abençoe. Muito bom dia. Quero saudar todos os irmãos com graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Minha alegria é muito profunda estar novamente no meio de irmãos tão queridos. E ainda sendo irmãos, eu não conheço os seus nomes, eu acho uma vergonha isso. Mas talvez lá no céu a gente tenha uma memória melhor e uma possibilidade de conhecer os irmãos mais de perto. Naturalmente, durante tantas horas de estar ministrando, ouvindo os irmãos também suas perguntas, talvez a gente venha conhecê-los um pouco durante esses dias. Mas eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, o imenso privilégio de estar aqui junto com os irmãos. Como eu tenho prática de trazer livros, eu quero mencionar alguns que estão comigo, que talvez ajudarão os irmãos a acompanhar este tema, que é uma teologia bíblica baseada na Carta aos Colossenses, teologia bíblica para uma vida prática. Tenho aqui uma área de muito interesse para os irmãos que estão procurando saber o que significa comunicação. A própria ideia de comunicação é pegar algo que é fora da nossa maneira de pensar e agir, realmente uma coisa estranha para nós, ou até alheia, e trazê-la para a nossa cultura e contextualizá-la, pô-la em prática. Eu não conheço ninguém que sabe mais sobre esse tema do que o Dr. David Hasselgrave. Esteve aqui no Brasil uma vez, ouvi-lo falar, e agora tem 2 livros novos dele que os irmãos talvez interessam, chamado Comunicação Transcultural. Aliás, toda comunicação bíblica é transcultural. Nós não somos nem da época bíblica e nem da cultura bíblica. Nossa cultura é brasileira, cristã, evangélica, com muitas modificações, com certeza, que vêm daquela outra cultura. Então isso vai ajudar não apenas para quem quer ser missionário em outra parte do mundo. Esses 2 livros, já 2 volumes prontos, agora em português. Naturalmente, o preço foi diminuído bastante para os irmãos que têm dificuldades em juntar reais. Eu sei que cruzeiro é muito mais fácil juntar do que real, mas
Mesmo assim, dá para talvez adquirir com preço de desconto, promoção. Um outro livro que acaba de sair novamente, já existiu há 20 anos atrás, chamado Peso de Glória, do Dr. C.S. Lewis. São várias palestras que ele deu, especialmente lá nos anos 40, durante a Grande Guerra Mundial. Foi um esforço particular meu que esse livro aparece em português. Os irmãos, depois de ler, vão saber por quê. Há pouca coisa que nós temos pensado na linha que ele desenvolve aqui. Ele era um apologeta, e como não há nenhuma possibilidade de nós provarmos que o céu existe, ninguém que eu saiba aqui já chegou lá e volta a dizer, eu vi como que está ali. Se alguém já foi, por favor, me procure, eu queria conversar com você. Como não há nenhuma maneira que eu saiba que nós podemos provar cientificamente que existe o céu, nós temos que saber outras maneiras de mostrar que isto é muito provável. Vamos dizer 99,9% provável que existe o céu. E ele, por ser um ateu que se converteu, Dr. Lewis, com uma mente muito privilegiada em termos de raciocínio, eu recomendo esse livro. Como também a segunda parte desse livro que ele trata, são várias partes, mas uma segunda parte que ele trata do que ele chama de transposição. Realmente nunca tinha pensado em tanta área que ele toca nessa área de transposição. Parece que o livro vai ficar com 40% de desconto, em torno de R$4 só. Eu até posso oferecer para o irmão que está duro mesmo, para não perder a oportunidade de levar. Naturalmente não tem um para todos, mas a gente pode mandar lá de São Paulo. Acaba de sair a Solidariedade da Raça, que é a minha tese de doutoramento lá na Universidade de Edimburgo. Para aqueles irmãos que gostam de pensar sobre um tema tão complicado como porque nós somos culpados de uma ação de uma outra pessoa, e por que nós temos recebido a graça também de uma outra pessoa. Isso é o tema desse livro, que me deu muito trabalho, mais ou menos 2 anos, e pesquiso uns 400 livros para tentar chegar a algumas conclusões. Os irmãos que querem se interessar nisso podem dar uma olhada nisso. Vamos abrir a palavra de Deus para o primeiro capítulo de Colossenses. Meu desejo é de convencer os meus tão amados ouvintes que teologia bíblica é bíblica, não é sistemática, não é filosófica, não é psicológica, é bíblica. Isto é, o que nós temos que fazer é ler a Bíblia e tentar, na medida que nós interagimos com estas ideias que as palavras bíblicas, as frases bíblicas comunicam, chegar a certas conclusões teológicas, que podemos chamar de princípios ou de conclusões. Naturalmente a Bíblia está cheia de informações, de ideias e pressuposições que não são nem tratadas, simplesmente passam lá despercebidas entre linhas. Faz parte da teologia bíblica. Isto requer de nós pensar. Graças a Deus que Blaise Pascal, um teólogo matemático que viveu mais de 300 anos atrás na França, e não era nem evangélico, mas convertido ele foi. Esse homem disse que Deus nos criou para pensar. Ele não nos criou para outra coisa senão pensar. É a razão que ele chegou a essa conclusão em todas as outras áreas de nossa vida. Em relação ao corpo, Deus criou animais que fazem melhor do que nós.
Por exemplo, se o irmão nada muito bem, com certeza tem peixe lá que nada melhor ainda. Você corre muito rápido, tem animal aí, especialmente alguns animais africanos, que correm pelo menos 3 vezes mais rápido que qualquer pessoa que vai correr lá nas Olímpicas no ano que vem, nas corridas olímpicas. Então pense em qualquer área. Se você foi capaz de voar pelo menos 2 metros, saltando, tem um animalzinho lá que voa até 500 metros de altura, sem problema nenhum. Então, o que Deus nos deu como responsabilidade é amar a Deus com nossa mente, coração e mente. Interessante que o coração também inclui a mente, e vem sendo repetido nessa obrigação do primeiro mandamento, amar a Deus com nossa mente. Então, nós estaremos tentando raciocinar, baseado em certas frases, palavras bíblicas, para chegar a conclusões ou princípios teológicos. Isso requer um trabalho meio complicado para nós. Pelo menos se passamos nossa vida sem parar para pensar, como o pastor Caio Fábio manda, pare e pense. Se não tem sido a nossa prática, muita coisa vai passando despercebida. Me parece que a própria ideia de educação, a razão que os queridos irmãos estão matriculados nesse seminário, é para aprender a pensar melhor. Naturalmente todo mundo pensa, mas às vezes pensamos muito superficialmente, não reconhecemos verdades que estão lá na cara para quem pensa, mas uma pessoa que não pensa passa por cima. E mais ainda, por sermos chamados para ajudar outras pessoas a pensar, obviamente nós temos que pensar melhor do que eles. Os irmãos sabem que um dia chegou numa igreja que nós começamos lá em São Paulo, os membros, depois de nós termos já saído para trabalhar em outra igreja, veio reclamar que quem estava pastoreando a igreja não estava alimentando o rebanho. Eu não sei o que ele queria dizer com isso, porque é uma metáfora, né? Mas eu concluí que ele queria dizer que a pessoa não estava pensando muito seriamente sobre a Bíblia. Estava usando a Bíblia, estava lendo o texto, estava falando, né? Falando, todo mundo fala. Poucos são os pastores que não têm facilidade de falar. Os irmãos já vão pensar que eu também tenho essa facilidade. Não parar, falar. Lembrando de um filho de pastor da igreja, que eu era membro lá na outra América, quando era ainda estudante, que estava no meio dos seus colegas, e eles estavam todos se gabando dos seus pais. Meu pai é químico, ele descobre coisas importantes para melhorar a vida do mundo. Ele encheu o peito a ele, aquela arrogância de ser filho de uma pessoa tão importante na vida. Outro está falando com o seu colega e diz: meu pai é arquiteto civil, ele faz pontes, ele faz estrada, esse tipo de coisa. A gente fica aí, que maravilha. Outro falou de alguma outra coisa, então, outro bem silencioso foi o Samuel. Samuel é um rapaz hoje missionário com a cruzada estudantil. Perguntaram: e você, o que seu pai faz? Ele não queria falar nada, nem dizer: meu pai não faz nada, ele só fala. É verdade, a gente só fala. Mas, se falar decorrente de ter pensado bem, o pessoal por aí vão lhe apreciar. Os irmãos também reconhecer que eu não falo bem, porque não penso bem, os irmãos não vão ficar nem voltando para essas aulas. Vocês vão ficar longe daqui com doenças não diagnosticadas. Tem toda a desculpa possível para não voltar a estar conosco. Pensamento, meus irmãos, começa com observação. Observação. Esta palavra é um pouquinho diferente do que a palavra enxergar.
Meu professor na escola graduada de Wheaton era Dr. Merrill Tenney. Temos 2 livros dele em português. Esse livro sobre a natureza do Novo Testamento e um livro sobre estudo da palavra baseado em Gálatas, Carta da Liberdade. Dr. Tenney tentou nos ensinar, não sei se ele conseguiu, que a gente deve analisar o texto através de perguntas e observações que vêm em decorrência das perguntas relacionadas com essa observação. Falando de observação, o professor Quist, que é UIST, do seminário de Princeton, que era o professor de Bíblia, naquela famosa escola, talvez uma das mais velhas da América do Norte, contava a história de um aluno de ciências biológicas, que não tem nome. Eu não sei o nome desse aluno. Seu nome do seu professor, o professor Agassiz, que foi um professor muito famoso da geração passada, evangélico, que era uma raridade, por isso talvez que ele ganhou fama. Esse aluno foi enviado para um outro professor para estudar com o professor Agassiz durante 6 meses. O aluno chegou, o professor Agassiz perguntou qual era a sua pretensão. Já que sua área era zoologia, ele queria ver se ele não podia definir mais claramente qual era a sua intenção. Ele diz: bem, meu desejo é ser entomologista, estudar insetos. Pois bem, diz o professor Agassiz, vem comigo. Ele entrou no museu da universidade e lá tinha um monte de jarros com diferentes bichos, animais, peixes, todos preservados num líquido. Não sei bem o nome desse líquido, mas preserva o animal que não se decompõe. Então ele estampou daqueles jarros e pôs a mão naquele líquido. Parecia um pouco estranho fazer isso, né? Direto. Tirou um peixe e colocou na mesa diante do aluno. Ele mandou esse aluno observar o que ele podia observar naquele peixe. E depois de algum tempo ele voltaria. Ele não disse quando ele voltaria, para ouvir o que esse aluno tinha aprendido. Esse anônimo aluno foi olhando aquele peixe, olhou de um lado, olhou do outro. O professor tinha falado de não deixar secar, tinha aquele líquido que tinha que espargir aí para mais ou menos batizá-lo bem. E foi observando. Passou 15 minutos, passou meia hora, o professor não voltava, já tinha visto tudo que ele achava que era possível observar naquele peixe. E uma vez que o professor não voltava, e ele estava já ficando cansado de ver esse peixe, ele começou a perguntar para si mesmo o que esse professor realmente está querendo que eu veja. De repente ele lembrou que não tinha contado os dentes do peixe. Então ele abriu a boca e foi contando os dentes para ver realmente quantos dentes esse peixe tinha. Veio outra ideia muito estranha, que talvez o professor estaria interessado em saber quantas escamas esse peixe tem. Já que o tempo está se prolongando demais, ele vai começar: isso é ridículo, contar as escamas, porque se um peixe não tem mais, não tem menos. Ele foi observando aquela parte do peixe que não sabia nem o nome, né? O pé, o barbatã, coisas assim dessa natureza. Não estava percebendo realmente o que o professor queria. Lá para 11h30 da manhã, um pouco adiantado, ele descansou saindo para almoçar. E foi justamente quando ele estava almoçando que o professor chegou. Quando ele voltou, o professor já tinha ido embora de novo. Então ele está com esse mesmo desgraçado peixe. De repente ele teve uma ideia muito interessante. Ele disse: eu vou gastar meu tempo desenhando o peixe. Então ele começou a desenhar o peixe. Começando lá
na boca e tudo, tentando ver as proporções direitinho. Quando lá para as 4 da tarde, o professor apareceu e ele percebeu que havia um desenho do peixe. Ele foi se elogiando. As melhores maneiras de observar é desenhando. Agora, o que você aprendeu sobre o peixe? Ele foi falando sobre isso, falando sobre aquilo que tinha notado. E quando ele terminou, não demorou muitos minutos para falar tudo que ele sabia, o professor disse: mas o que mais importante no peixe você ainda não observou. Vai para casa sem levar nada, deixe tudo aqui, e durante a noite você vai pensar sobre esse peixe, e amanhã vou ouvi-lo de novo. Talvez você tenha alguma ideia, uma revelação sobre o que é realmente importante nesse peixe. Bastante chateado consigo mesmo, com também o professor, que parecia meio místico, foi para casa. Durante a noite ele foi pensando sobre esse peixe, e de fato ele percebeu, numa observação não literal, coisas que ele não tinha percebido durante esse longo dia diante desse peixe. No dia seguinte ele novamente falou daquelas coisas que ele tinha pensado. O professor novamente reconheceu que ele tinha avançado um pouco, mas ainda não tinha descoberto a coisa mais importante daquele peixe. Então ele ficou com esse peixe mais um dia todo, olhando, realmente ele ficou muito cansado desse peixe. Novamente ele fala ao professor: o que você viu aqui nesse peixe? Mas novamente o professor vai na cabeça e diz: ainda não percebeu a coisa mais importante daquele peixe. Os irmãos talvez não acreditem em uma história verídica. No terceiro dia ele fez a seguinte pergunta, muito humilhado. Disse: professor, o senhor queria que eu respondesse que os dois lados do peixe são iguais? Era exatamente isso que o senhor não tinha falado. Toda essa observação só para chegar nessa conclusão. Os dois lados do peixe são iguais. Os irmãos não sabem, talvez, eu sei. E esse professor que aprendeu, o professor Agassiz, também sabe que nem todo peixe é igual aos dois lados. Tem peixe muito estranho por aí. E foi através dessa observação, e no quarto dia, quando ele pegou um outro peixe da mesma família de peixes, semelhante, mas um pouco diferente, que ele começou a perceber a importância dos primeiros 3 dias de estudar com o professor Agassiz. E ele mesmo confirmou, depois de 6 meses, que em toda a sua carreira de aprendizado para ser doutor na área de zoologia, justamente na sua área de entomologia, que nunca aprendeu tanto como naqueles 6 meses com o professor Agassiz. Eu não sou nem professor Agassiz, eu não tenho peixe nenhum aqui para colocar diante dos queridos irmãos. Eu só tenho um texto bíblico. Mas nosso desejo é de tentar captar algo daquilo que talvez passe despercebido através da observação. Esse é o nosso desejo. Teologia é observação. Teologia bíblica é observação de certas frases e ideias, palavras bíblicas. Naturalmente, envolvido aqui tem um processo que nós chamamos de hermenêutica. Isto é, a capacidade de ver e interpretar o que a gente está vendo. Como aquele aluno, observando aquele peixe, estava vendo coisas que ele mesmo não sabia o que era. E só depois de mais aprendizado que ele chegou a poder interpretar aquilo que ele estava vendo. A grande dificuldade que nós passamos em ler a palavra, nós vemos as palavras, entendemos as palavras,
mas não sabemos fazer uma interpretação correta das palavras, porque ou as palavras, as ideias, os mandamentos, as ordens, porque a hermenêutica é mais do que interpretar pela exegese o que está no texto. Hermenêutica é exatamente o que eu entendi que seria o meu papel aqui. Seria trabalhar junto com os amados irmãos sobre textos bíblicos na busca de uma teologia prática. Hermenêutica é o que este texto está mandando que eu faça, que eu seja. Está mandando mudanças na minha maneira de ser. E não apenas teoria. Então, a hermenêutica, se eu entendo corretamente, seria ler esses textos e passar essa leitura para a prática na vida cristã. Há naturalmente muitas pressuposições. Se nós vamos estudar apenas a carta aos Colossenses, vamos descobrir que essa carta faz parte de um grande acervo de estoque de ideias e conceitos que se encontram na cabeça de Paulo, mas que ele não fala, não escreve aos Colossenses. Ele está se dirigindo para um grupo de irmãos, uma pequena igreja, uma cidadezinha a 150 quilômetros ao leste de Éfeso, que estava sendo balançado por uma doutrina herética, uma doutrina bem anticristã. E Paulo, com essa preocupação, escreve esta carta, e naturalmente tudo fica voltado para aquela heresia, porque ele está respondendo às dúvidas e perguntas que alguém que começou pensando de uma maneira e vai mudando para pensar de outra maneira, o que está certo e o que está errado. Portanto, tudo que Paulo sabe não está em Colossenses. E eu espero que tudo que eu sei não vai estar nesses 3 dias de palavras. Os irmãos vão perceber que eu tenho algumas ideias que eu não vou falar, mas são pressuposições atrás das palavras que a gente fala. Tudo que a gente viu naquele peixe, tinha outras coisas que não dava para ver, até a gente cortar uns pedacinhos, fazer uma espécie de tomografia, e perceber o que estava lá dentro, e que se manifesta apenas de uma forma externa para nós. Então, nosso desejo durante esses dias é buscar alguma coisa dentro do próprio texto, nesse sentido. Mas meu principal interesse, obviamente, é que os irmãos façam o que nós estaremos fazendo. Que vocês recebam algo de valor que seria praticado no futuro, e não apenas durante esses 3 dias. Isto é, aprender a dar mais um passo na observação do texto, fazer aquelas perguntas junto ao texto, que vai ajudá-lo a aprofundar mais, a observar mais, a tornar-se mais seguro naquilo que ensina e, obviamente, ser uma bênção maior para a sua própria vida, o texto bíblico também para aqueles que nós estaremos ministrando através da palavra. Muito bem, haveria alguma pergunta relativa à nossa introdução? Alguma área que o irmão discorda ou tem um jeito mais fácil de descobrir a teologia bíblica? Talvez pegando um livro já escrito por Dr. George Ladd, ler esse livro, onde esse trabalho já foi feito e sintetizado e colocado diante dos irmãos de uma forma assim mais alcançável. Tem que fazer mais perguntas porque está tudo já resolvido. Isso mais ou menos que acontece em nossa tradição teológica, quando a gente já engole as doutrinas e a teologia que já foi trabalhada, observada e feita por outros, então é passado para nós em forma de tradição.
A dificuldade, queridos irmãos, é que toda tradição vem colhendo ideias humanas junto com o texto bíblico. E isto foi justamente o que Paulo queixa em relação aos colossenses, que eles estavam pegando tradições humanas. Nós lembramos que aqueles que mais se orgulhavam em entender a palavra de Deus quando Jesus andou aqui na terra, diz que eles também tinham sido corrompidos e contaminados pela tradição humana. Então nosso desejo em buscar teologia bíblica é de nós livrarmos ao máximo possível de tradição que não seja tradição bíblica, porque a ideia de tradição é uma ideia bíblica. A própria palavra que Paulo vai usar aqui em Colossenses para o Evangelho é também tradição. Isto é, aquilo que a gente passa de uma pessoa para outra. Tudo que nós estaremos vendo aqui veio de alguma fonte, e essa fonte, quando é repassada, passa a ser tradição, ou transação mental de palavras, de uma coisa que existia numa outra cultura, numa outra situação, e passando para o Brasil, para quem vive em Londrina no fim deste século. Precisaremos fazer indução. Estudo indutivo da palavra é formidavelmente importante no estudo. E nós estamos com uma grande dificuldade lá na Vida Nova, porque um dos nossos colegas, que foi diretor do seminário Faculdade Teológica de Brasília, gastou uma boa parte de sua vida escrevendo e pensando sobre o livro de Marcos. Só que quando ele termina o seu estudo indutivo de Marcos, tem 800 páginas. Por entrar naquela coleção, né? Livrinho desse tamanho. O que a gente vai fazer com isso? Provavelmente não tem coisa igual no mundo inteiro. Uma vida gasta na busca de informação e intenção no livro de Marcos. O Dr. Dewey Mulholland, agora aposentado. Nós queremos fazer isso também, naturalmente num nível muito mais simples e mais fácil, superficial seria a melhor palavra. Então também queremos deduzir, porque quando a gente chega a uma pressuposição entre linhas dentro do texto, a gente vai vendo que o geral vai se destrinchando em várias linhas de pensamento. Indução são vários pontos que a gente percebe e vai juntando e chega a uma doutrina. Então, induzir para chegar à doutrina. Deduzir doutrinas que já cremos, mas tem implicações que nós queremos deduzir baseado naquela coisa. Então, isso faz parte da observação. E junto com tudo isso, naturalmente, estamos querendo acompanhar também um texto original baseado na exegese. Ler o sentido gramatical das palavras, o sentido histórico das palavras, como que era entendido naquela época, porque nós saltarmos, pularmos com uma ideia que nós achamos que o texto tem, pode estar bastante errado, porque a palavra tem significado diferente para nós que significava para aquela cultura. Mais uma vez recomendando esta ideia de comunicação transcultural. Tudo bem, podemos ir lá para o texto. Todo mundo está com a Bíblia, não é verdade? E caneta, papel, naturalmente, papel, e coração disposto. Interessantemente, sem desejar aprender, a gente não aprende. Interessante. Se o irmão está aqui, ou a irmã está aqui forçadamente, contra a sua vontade, uma grande disposição para estar em outro lugar, pensando em outras coisas, eu recomendo que silenciosamente desapareça daqui. Queremos que ninguém fique contaminado com sua atitude de não querer aprender conosco. Muito bem, vamos ler. Os irmãos que têm a Bíblia aí, vamos pedir que um irmão leia para nós
os primeiros versículos, terminando o versículo 8 de Colossenses. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós. Em todo o mundo este Evangelho vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Aprendestes isto com Epáfras, nosso amado conservo, que por vós é fiel ministro de Cristo, é que também vos declarou o vosso amor no Espírito. Ótimo. Este parágrafo inclui a saudação, versículos 1 e 2, e uma espécie de introdução que mostra como Paulo, lá na prisão de Roma, onde nós imaginamos que Paulo estava, não temos certeza, que ele estava pensando e orando e dando graças pelos irmãos. É realmente impressionante quantas ideias teológicas um texto como esse tem. E uma das maneiras que eu gostaria que nós observássemos estes princípios e doutrinas é através de complementaridade. Essa palavra é a palavra que se usa para descrever a unidade entre homem e mulher. Eles são complementares. Há certas verdades que dizem respeito aos dois, tem certas verdades que dizem respeito a um só, isto ao homem, e outra que diz respeito à mulher. Mas estas verdades não são antagônicas, não são opostas. A mulher não é oposta ao homem, ela é complementar. Então nós temos aqui uma série de afirmações e pressuposições nesse texto complementares. Vamos ver o primeiro que nós reconhecemos na referência a Cristo Jesus e a vontade de Deus, já no primeiro versículo. As duas realidades, Deus e Jesus Cristo, colocam diante de nós uma complementaridade de unidade e de diversidade. Deus é um só, mas Jesus também é Deus, e de alguma forma, assim, bastante desafiante para nossas pequenas cabeças e raciocínios é: em que sentido que Jesus é Deus, em que sentido ele é diferente do Pai? Versículo 3: graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos uma afirmação aqui a respeito de Deus e temos uma referência a respeito de Cristo, e temos então que chegar a alguma conclusão relativo à chamada Santíssima Trindade, só que aqui só temos uma relação binária. Veja agora no fim do versículo 8, vosso amor no Espírito, que aparece com maiúscula. Isso não é necessariamente bíblico. Nós só podem em qualquer texto questionar o uso do maiúscula para o Espírito ou minúscula, porque em alguns casos, estou mais ou menos convicto, nós temos errado em imprimir maiúsculas onde deveria ser minúsculas e minúscula não deve ser maiúscula.
justamente por razões que no original o texto não tem maiúsculas e minúsculas, apenas tem um tipo de letra, e essa distinção entre o Espírito Divino e os Espíritos, no plural, é justamente o problema que nós temos que interpretar transculturalmente. Isto é, nós temos que saber o que Paulo estava pensando quando ele usou esta palavra. Só para agora, vamos então reconhecer que a Trindade apareceu nesse texto. Apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, numa complementaridade que existe entre a unidade de Deus e sua pluralidade. Isso me parece fundamental para a nossa teologia bíblica. Os muçulmanos, por não reconhecer melhor, a pluralidade de Deus, afirma, se for bom muçulmano, 5 vezes por dia, que Deus é um. A própria Bíblia declara isso. Certamente Maomé escreveu o Alcorão, pegou sua ideia lá de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Escuta, Israel, Deus é um. Por que é tão importante para nós, teologicamente, afirmar a unidade de Deus? Por que nós somos tão contrários ao conceito de pluralidade de deuses, o triteísmo, ou mais ainda, se formos para a Índia, 30 milhões de deuses, Deus para toda situação, toda localidade, para toda realidade tem um Deus separado. Por que é tão importante para nós isso? A unidade de Deus. Os filósofos gregos tentaram buscar a resposta a essa pergunta. Eles chegaram à ideia que existem 4 realidades essenciais, em cuja base existem todas as coisas. Só 4. Temos água, temos ar, temos terra e temos fogo. Aquele sol que está lá em cima dava a impressão que era fogo. É um tipo de fogo. Não é fogo como nós conhecemos aqui na Terra, obviamente, a não ser uma bomba atômica. Esse é o tipo de fogo que existe lá naquele disco que nos esquenta tanto em Londrina, especialmente no verão. O calor vai subindo, mas que nossa vida depende. Ele já tinha reconhecido isso. 4 coisas. Mas os filósofos não estavam muito satisfeitos com esta ideia de 4 bases para a existência de todas as coisas. Eles então estavam sempre procurando, portanto, aquilo que uniria essas 4 realidades, que seria a 5ª essência, a 5ª realidade. Porque a mente está constantemente à busca pela unidade, ao mesmo tempo que todos nós sabemos pela experiência sempre da necessidade de diversidade. Se não há unidade, se não existe unidade, nós ficamos com uma estação espacial que perdeu contato com sua razão de ser e também com seu objetivo e finalidade de ser. Nós temos instintivamente uma ideia de que tudo tem uma origem única e tem uma só razão de ser, a chamada 5ª essência. Mas ao mesmo tempo reconhecemos que há muita diversidade. Por que essa diversidade? Temos 1000 respostas, 1000 razões. Uma razão pela diversidade que Deus, o Criador, gosta de beleza. Não havendo diversidade,
este mundo não teria nenhuma beleza. Seria tudo igual, uma só cor, uma só consistência. Mais profundo ainda, o texto aqui diz, Colossenses, que logo que Deus, a verdade de Deus, penetrou os corações dos colossenses, e eles receberam pela fé essa realidade da verdade do Evangelho, de imediato eles começaram a mostrar amor. Os irmãos não precisam da minha ajuda de reconhecer que sem diversidade não existe amor. Esse problema é que o muçulmano não tem nenhum problema em matar para a glória de Deus. Não tem nenhum problema com isso. Porque amar aos seus inimigos, pessoas que pensam diferente do que ele pensa, não é problema para ele. É problema para mim, mas não é problema para ele. O Deus Alá não manda o muçulmano amar o seu inimigo. Então nós temos, logo de princípio, o reconhecimento que a ideia de amor, o fato que Deus é amor, é algo que subsiste na própria realidade da Trindade. Só ler capítulo 17 de João e logo nós percebemos que o Pai amou ao Filho. Quando Jesus foi batizado, meu Filho amado, glorifica teu Filho com a glória que tivemos, diversidade, não unidade, antes da fundação do mundo. Capítulo 17 de João. Isto cria toda espécie de problema para nós. Tal como aquela reunião de mulheres em Pequim, tem um problema muito sério. As conclusões que eles vão buscar lá, de qual é realmente o papel da mulher, ministério de mulher, tudo mais, está sendo discutido fora do contexto bíblico. Isto nem saber por que a mulher existe, por que Deus não nos fez apenas como unidade, e não apenas como pessoas que encontram sua realização entre mulher e homem, e que esse relacionamento tem que ser de amor e respeito. Naturalmente essas ideias já estão impressas no coração, em áreas do coração humano, numa área bastante oculta para o homem. Ele sabe mais ou menos isso por causa da imagem de Deus em que nós fomos criados, mas não por causa do pecado, não vão ter o conceito de corrigir o que fica distorcido nesta busca por verdades, e eles vão voltar muito decepcionados, tenho certeza, por não descobrir realmente as bases dessa complementaridade. Primeira verdade, portanto, segundo esse texto, é a própria Trindade. O Pai de Jesus Cristo. Uma das características naturais de ser pai é amar o filho, e o filho amar ao pai. E eles, de alguma forma que eu não entendo perfeitamente, estarem unidos numa só essência de ser um. Jesus afirmou isso, Paulo cria nisso, por isso que ele junta o apostolado de Paulo com Deus Pai e com o Filho. Ele é apóstolo de Jesus, mas também é apóstolo pela vontade de Deus Pai. E naturalmente, como dom do Espírito, o apostolado é um dos dons do Espírito. Então o Espírito Santo está também por trás desta verdade que Paulo é apóstolo de Jesus Cristo. Então nós deixamos isso para os irmãos trabalharem mais nas suas aulas de sistemática ou qualquer outra área, porque temos muitas outras coisas que temos que ver no texto, né? O texto está cheio de ideias de complementaridade que nós estamos à busca.
segunda coisa que nós queremos ver nesse texto, nesse pequeno parágrafo, é que Deus é uma pessoa. Ele não é uma força despersonalizada. Eu lembro quando meu professor em Edimburgo, lá na Escócia, em 1953, começou a desenvolver a sua ideia sobre Deus como pessoa. Eu fiquei impressionadíssimo. Já estava fazendo doutorado, mas eu não tinha parado para pensar sobre isso. E ainda não cheguei a poder descrever para os irmãos algumas dessas ideias relativas à personalidade de Deus. O que eu lembro mais foi o fato que o Dr. John Bailey nos lembrava que toda a ideia humana sobre personalidade tem suas raízes em Deus. Deus é a fonte do conceito de personalidade. Personalidade, queridos irmãos, não é individualidade. E aqui vem novamente o ideia de complementaridade. Deus é indivíduo, ele tem uma vontade para fazer apóstolo Paulo um apóstolo. Mas ele também é uma personalidade. Deus é uma pessoa. Talvez a coisa mais importante na sua personalidade é a vontade. E como estive lendo ontem sobre as pesquisas que estão sendo feitas acerca do cérebro, uma coisa que não se fala lá ainda é justamente o problema de onde vem a minha vontade. Eles estão descobrindo mais e mais sobre a consciência, autoconsciência, essas coisas aí, mas eles não estão conseguindo ainda descobrir aquilo que é mais importante para mim, a personalidade, isto é, que nós chamamos de vontade e liberdade de querer alguma coisa, desejar alguma coisa. O fato que Deus fez este mundo como Criador, o fato que Ele enviou Jesus ao mundo para morrer por nossos pecados, a verdade do Evangelho mencionado nesse texto, e o fato que o apóstolo Paulo é apóstolo pela vontade de Deus, fala alguma coisa muito importante a respeito de Deus como uma pessoa. Nós não trabalhamos com Deus pela oração, por meios mágicos. Os irmãos entendem que a diferença entre magia e uma petição, estaremos estudando, espero, esta noite, a oração de Paulo, começando no versículo 9, e que atrás de toda oração está este questionamento: será o Deus que tu queres, pela tua livre, espontânea vontade, fazer o que eu estou pedindo? Eu tenho uma queixa, uma reclamação muito forte contra a teologia da prosperidade. Eu sei que aqueles irmãos que falam através de decretar coisas, eu sei que lá no fundo eles admitem que Deus é uma pessoa, mas o problema é que eu estou escutando que pessoas não instruídas na palavra podem chegar à conclusão que se trabalha com Deus como se fosse uma força elétrica. Se você liga aquela tomada, essa luz vai acender ou apagar, dependendo se vai juntar esses fios ou não. A gente não trabalha com Deus desse jeito, não. Por Ele ser uma pessoa, tal como eu sou uma pessoa, eu entendo mais ou menos que quando eu falo com Deus, à luz da palavra oração, que eu estou reconhecendo a possibilidade de choque entre minha vontade e a vontade dele, porque somos duas pessoas. Os irmãos que já casaram, estão namorando, sabem que de vez em quando, na raridade, a sua vontade não combina perfeitamente com a vontade do seu cônjuge. Quando isso acontece, você deve dar graças a Deus,
que são duas pessoas que casaram, e não duas forças elétricas que casaram. Se fossem forças elétricas, daria para, com mais ciência, fazer com que essa união seria perfeita. Nós vemos a paz dessas lâmpadas, não estão reclamando de nada. Você tem essa eletricidade através de uma ciência que diz que a eletricidade funciona desse jeito. Se você trabalhar com essa eletricidade de uma forma correta, ela vai dar a luz que você está esperando por nós mesmos. A segunda verdade, portanto, nesse texto é a complementaridade entre personalidade e individualidade. O que é individualidade? É justamente aquilo que não faz parte da mais importante realidade de sua personalidade. Se a minha vontade for sempre cumprida, isto é, se eu só tenho que viver e reconhecer minha individualidade, como alguns que andam pela terra aí, homens, por exemplo, que são super ricos, e qualquer vontade que eles pronunciam se faz. Essa é a grande vantagem de ser rico, os irmãos sabem disso, que sua individualidade é nunca contrariada. E às vezes, uma tristeza que eu observo que alguns pais estão criando seus filhos justamente como se os pais fossem ricos o suficiente para que esse filho nunca tenha que se encaixar dentro de uma personalidade, que significa relacionamentos pessoais com outras pessoas que também são indivíduos. Naturalmente, a minha liberdade, Paulo é apóstolo, e ele tem liberdade de não aceitar essa incumbência, mas ele, por achar que era a vontade de Deus, que uma pessoa, na sua individualidade, ele aceitou a responsabilidade de ser apóstolo. E com isso, veio um monte de sofrimento que ele não precisava, na sua liberdade, passar. Mas ele declara, versículo 24, que nós não lemos esta manhã: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. E essa frase apenas quer dizer que individualidade e personalidade sempre cria situações de sofrimento. Se os irmãos ainda não sofreram no seu relacionamento com pais, com a esposa, com o marido, ou aquele relacionamento é um relacionamento apenas de individualidade e não de amor e de personalidade, porque sua individualidade nunca é contraída, sua vontade é sempre feita tal como você quer, que não aconteceu com Deus. O que nós encontramos lá em Getsemane é que o Evangelho está absolutamente arraigado, radicado no conflito e complementaridade entre personalidade e individualidade. Que lá em Getsemane, que Jesus pede: Pai, eu sei que tu me amas, mas por favor retire este cálice. Mas aqui vem novamente o reconhecimento de personalidade: não minha vontade, mas a tua. Então esse relacionamento de diversidade e unidade, que nós não podemos explicar teologicamente, pelo menos eu não tenho essa capacidade, como Jesus, que era da essência divina, mas pode, na sua morte, declarar-se abandonado, e declarar lá no jardim de Getsemane:
não a minha vontade, mas a tua. Eu só sei que tem uma verdade lá que é: eu preciso aprender. No meu relacionamento de aprender a ser pessoa. Vocês que estão criando seus filhos pequeninos, de menos de 1 ano, o que mais me impressiona nessa criança, nós tivemos 5, como eles são indivíduos e não pessoas. Só lá para os 2 anos eles passam a ser pessoas, começam a aprender a ser pessoas. Alguém falou com muita propriedade, graças a Deus, que Deus não criou uma criança do tamanho do seu filho com 18 anos, que ele mataria a mãe, na sua impaciência, para a vontade dele ser cumprido agora, não daqui a 5 minutos. Essa gritaria da criança é mais ou menos isso, né? Essa impaciência do indivíduo. A minha vontade agora é mamar, é beber leite, ou ser levantado, qualquer coisa. E a mãe, com todo aquele amor e carinho, vai mudando essa ideia durante anos de trabalho, se ela for boa mãe, e transformar aquele indivíduo numa pessoa, uma personalidade, um modelo da personalidade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A terceira complementaridade nesse texto que eu queria comentar com os irmãos é autoridade e responsabilidade. Elas não são opostas, são complementares. O apóstolo Paulo tem autoridade por ser apóstolo. A palavra shaliach em texto original hebraico significa alguém enviado em lugar daquele que o enviou. Ele tem toda a autoridade do rei que o mandou. Nós encontramos isso no Talmud, parece que em Beracot 5:5 a gente descobre exatamente essa frase: o shaliach é igual àquele que o enviou. Então, se ele é apóstolo de Jesus Cristo, ele tem diante da lei de Deus, a mesma autoridade que Jesus tem. Ele pode mandar qualquer coisa lá na igreja de Colossos. Ele é apóstolo. Paulo sofre com este conflito de autoridade e responsabilidade com os coríntios. Se os irmãos leem essas 2 cartas com cuidado, vão perceber que eles não descrevem o pastorado normal que eu tenho desempenhado aqui no Brasil, um pouquinho fora do Brasil também. Eu sou apenas pastor mestre, ele era apóstolo. E ele argumenta nas cartas aos coríntios que ele tem toda a autoridade sobre eles. Mesma autoridade que um pai tem sobre um filho pequeno. Capítulo 4 ele diz: eu chegaria com um chicote, vocês querem que eu chegue lá com vara? Porque eu sou pai. Nunca falei para os membros da minha igreja que eu podia chicoteá-los. Espero que vocês também não façam nada disso. Seu relacionamento não é de apóstolo. Mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo tem um carinho, um amor, uma responsabilidade tão de levantar aqueles irmãos, tanto em Colossos como outro, sem desempenhar toda essa autoridade que ele tem. E num caso, ele envia um dos membros da igreja de Corinto para o inferno, ou pelo menos para Satanás, para ser destruído por Satanás, que eu não tenho coragem de fazer, vocês irmãos teriam, uma espécie de maldição satânica sobre um membro da igreja.
apóstolo Pedro, quando ele pergunta a Ananias e Safira se eles estão mentindo ou não, e logo atrás dessa pergunta está a morte instantânea deles. Coisa tremenda. Eu não lembro de ter visto acontecer em igreja nenhuma aqui no Brasil. O pastor levantar lá e descobrir que uma pessoa está mentindo, a pessoa é carregada lá de fundo para fora da igreja. Então estamos trabalhando aqui com uma ideia de tremenda autoridade, tão tremenda que eu fico até constrangido em comprar uma Bíblia com letra vermelha, como se as palavras de Jesus têm mais autoridade que as palavras de Paulo, de Pedro, de qualquer outro autor da palavra. Nós que argumentamos com tanta veemência contra a Igreja Católica, por ter colocado um outro apóstolo lá em Roma como cabeça da igreja, eu concordo plenamente que ele não é apóstolo, porque ele não foi escolhido por Jesus e pela vontade de Deus. Mas interessantemente que a Bíblia ensina, Efésios 2:20, que a igreja, a família de Deus, é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então essa autoridade, ninguém pode duvidar em ser cristão. Se nós não cremos em que os apóstolos ensinaram, estamos fora da igreja. E fora da igreja não há salvação. Paulo disse: eu tenho colocado um fundamento em Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios. Cuidado vocês, pastores de Corinto, como vocês estão construindo em cima desse fundamento. Porque vai chegar um fogo, no dia de fogo, que vai acabar com sua construção, se não for feito de acordo com o fundamento. Mas quem colocou esse fundamento é o apóstolo. Todo o nosso ministério se baseia em fundamentos apostólicos. Nesse ponto eu tenho que concordar plenamente com a Igreja Católica. O que eu não concordo é que a Igreja Católica tinha autorização para escolher um outro apóstolo a suceder os apóstolos originais. Isso não tinha autoridade para fazer. Isso fica muito claro ao estudar Reinstorff sobre sua ideia sobre o apostolado, que o apóstolo não pode ser escolhido pela igreja. O apóstolo só pode representar a pessoa que o escolheu. E ele tem que ser escolhido assim, claro e definidamente pelo Senhor Jesus. Por isso que ele disse: eu sou apóstolo de Jesus Cristo. E Deus Pai concordou em fazer isso. Claro, estava lembrando que quando Jesus escolheu Paulo, ele apareceu para ele visivelmente. Todo esse problema de autoridade me parece estar sendo colocado em jogo hoje em dia, quando nós lemos livros como Kenneth Hagin, que diz que Jesus falou com ele certas coisas. Por que essas palavras não são da mesma importância de Colossenses ou Efésios, qualquer outro texto bíblico? Uma boa pergunta que Kenneth Hagin não responde. Autoridade e responsabilidade. Naturalmente, se Paulo é apóstolo e a igreja de Colossos não acata o que ele ensina, ele deixa de ter autoridade. Onde está a autoridade de um pai cujos filhos desobedecem o que ele fala? Que autoridade tem o apóstolo Paulo, ou Pedro, ou João, na Igreja Católica, que coloca a tradição acima da autoridade dos apóstolos, mesmo declarando que a palavra de Deus é inspirada? Esse conflito que foi discutido no Concílio de Trento, no século XVI, houve um conflito muito sério sobre esse tema. E a resolução que a Igreja Católica deu para esse problema me parece ser a seguinte: que a igreja primitiva dos apóstolos
foi criada em torno do corpo de Cristo, que nasceu da Virgem Maria. Lembra que Jesus nasceu da Virgem, então a Virgem é mãe de Deus e também mãe da igreja. E como a igreja do primeiro século era uma criancinha desse tamanho, a história é uma história de desenvolvimento da igreja. E a responsabilidade da igreja não é de seguir os apóstolos, que o bebezinho desse tamanho não tem raciocínio, nem conhecimento, coisa nenhuma. Então a igreja, com seu desenvolvimento, vai criando verdades ou reconhecendo verdades na medida que ela vai crescendo para a maturidade que a igreja tem hoje. Então a igreja vai pronunciando com encíclicas e certas determinações novas verdades que não tem respaldo apostólico. Isso é a única base que a igreja católica tem de combater uma interpretação da palavra de Deus bem ao pé da letra, histórica e definida, exegética. Eu tenho lido alguns autores de teologia bíblica católicos. Eu fico constantemente buscando na minha cabeça como que estes homens que reconhecem a palavra de Deus e estudam profundamente estas verdades, como que eles podem ficar vivendo no conflito de uma igreja que não reconhece essas verdades. Mas agora se cortou dessas verdades bíblicas básicas. Por exemplo, qual é o caminho da salvação segundo a igreja católica e segundo a Bíblia, e outras verdades que a igreja católica tem pronunciado, que estão em conflito direto com o que diz o texto bíblico. Muito bem, então temos uma complementaridade entre responsabilidade e autoridade. Nós temos uma complementaridade entre igreja e indivíduos dentro da igreja, corpo e os seus membros. Nós encontramos, por exemplo, aqui no texto que a igreja é composto de fiéis, versículo 2, e santos. Os santos e fiéis que estão em Colossos. Mas a igreja também é instruída, ensinada, e sua própria existência, na realidade, depende de um homem chamado Epáfras, um amado conservo, enquanto vós outros, fiel ministro de Cristo, qual também nos relatou de vosso amor no Espírito. Nós encontramos então a complementaridade entre a unidade do corpo e certos indivíduos dentro do corpo, que tem trazido o corpo à existência, humanamente falando. Por um lado, o corpo é de Cristo, são santos, porque Cristo é santo, mas o texto está cheio, a carta aos Colossenses está cheia de recomendações de pôr de lado os pecados que a igreja comete. A igreja é cheia de fiéis, mas por outro lado nós lemos em versículo 22, se é que permaneceis na fé, que há uma possibilidade que os fiéis não sejam fiéis e que os santos não sejam santos, e que o corpo, que é composto de indivíduos em forma de personalidade coletiva,
aí está a solidariedade da igreja, que esta igreja também tem indivíduos que mais ou menos se torna o essencial à igreja. Um irmãozinho chamado Epáfras, que porque sem ele o corpo não existiria. Então temos essa complementaridade que vai ser desenvolvido bastante em Colossenses e mais ainda em Efésios. Os irmãos que estudam em Efésios vão gostar muito de ver este vai e vem entre as duas realidades de uma entidade coletiva e os indivíduos lá dentro da coletividade que têm dons específicos, responsabilidades específicas que mantêm a vida da igreja. Porque a igreja não tem a vida fora dos seus membros. Aquele irmão que por motivos talvez duvidosos foi dando carta de demissória para todos os membros, um atrás do outro, que ele estava sempre em conflito com os membros, até ficar apenas a sua família como membros da igreja. Então, naturalmente, ele podia vender a propriedade da igreja e fazer uma boa casa para si mesmo. Por quê? Porque a igreja depende dos seus membros para existir, como também depende da verdade de ser a igreja escatológica, isto é, o povo de Deus ressurreto com Cristo, segundo Colossenses ensina, capítulo 3. Se ressuscitasse com Cristo, se fostes mortos com Cristo, assim por diante. Então temos uma complementaridade entre a fidelidade dos membros e seu relacionamento como um corpo, uma unidade que produz também diversidade. Vamos parar por aqui um instante, estamos com alguns minutos ainda para terminar e ouvir as suas perguntas. Eu sei que os irmãos devem estar com alguma dúvida por aí, que eu não sei se poderia ajudar a esclarecer. Algum questionamento, algum acréscimo, um ponto importante que não está sendo discutido agora, talvez vai ser discutido depois, mas os irmãos gostariam de ser lembrado neste relacionamento que nós estamos tratando, dessa complementaridade entre unidade e diversidade, entre personalidade, individualidade, esses pontos aí todos. Uma pergunta. O Senhor disse que os apóstolos são escolhidos por Jesus com o consentimento de Deus. Os missionários, eles têm um chamado especial. Eles são, então, apóstolos? Só num sentido secundário. Bom. São apóstolos sem autoridade. Não tem a mesma autoridade que esses da Bíblia tinham, mas são apóstolos. Só num sentido secundário, porque a Bíblia também usa a palavra em outro sentido. Por exemplo, Epafrodito, Filipenses 2:25, é apóstolo da igreja. Não é traduzido assim na sua versão para não confundir as mentes, mas é óbvio que ele foi enviado pela igreja. De certo modo, a ideia de ser apóstolo tem esse conceito, que a pessoa que enviou deu autoridade para representar a igreja para Paulo. Ele trouxe aquela oferta para o apóstolo Paulo. E a mesma coisa quando uma igreja separa um membro para ser representante daquela igreja, talvez na África, no Uruguai, qualquer lugar, assim como missionário. Ele é comissionado não de Jesus Cristo, mas da igreja. E assim nós vemos a diferença. Essa é a importância, capítulo 13 de Atos, quando Paulo e Barnabé são separados por Deus, não pela igreja. Eles são missionários do Espírito Santo para levar essa palavra para frente. Então, há uma diferença bem grande entre aqueles primeiros apóstolos e qualquer pessoa que tem o dom do Espírito de ser apóstolo hoje. Totalmente diferente, na minha opinião, em relação a esta autoridade. Agora, se eu for católico, não. O católico coloca o Papa em pé de igualdade com Pedro e Paulo e os outros.
E quem escolhe ao Papa, que não deve demorar muitos anos, os irmãos vão presenciar novamente esse drama de quem vai ser o novo Papa, né? João Paulo III. Quem vai ser esse homem? E como que ele vai ser escolhido? Ele não vai ser escolhido por Jesus Cristo. Vai ser escolhido por um colégio de cardeais que vão votar democraticamente. Interessante, uma democracia para escolher o rei. Só que o rei tem que nascer como rei, e se ele vai representar a Jesus Cristo, ele não vai estar representando os cardeais, vai estar representando só Jesus Cristo. Então a situação da Igreja Católica está muito duvidosa em relação ao papado. Totalmente duvidosa. O Papa não pode escolher seu sucessor, nenhum apóstolo vai escolher seu sucessor. Nós não encontramos Paulo falando para Timóteo: Timóteo agora passa a ser, com minha morte, vai passar a ser apóstolo. Não houve outra geração de apóstolos. A ideia de ter um Papa em Roma é uma ideia muito depois na história da igreja, tentando novamente buscar unidade. Lembra que isso é uma coisa que todo mundo está querendo, mas não consegue como. Essa complementaridade entre diversidade, por exemplo, diversidade de doutrina e unidade da igreja. É uma área que complica a sua vida, meu irmão, vai complicar até morrer. Essa complementaridade. Eu tenho que amar pessoas que não creem como eu creio. Eu acho que aquilo que eu creio é a coisa mais certa do mundo. Mas eu tenho que amar meu irmão que está combatendo minhas ideias tão perfeitas. Se ele é irmão, mas se ele faz parte do corpo. Um dos títulos da Igreja Católica é de ser una, né? Mas a gente sabe que não tem nada de unidade, assim, a gente conhece, a gente vê que há muita divergência. E um dia um pastor falou para mim assim, e ele achava ruim os evangélicos não terem papo. Por isso que há tantas divisões, assim, no nosso meio, tantas coisas. Então o senhor concorda que, apesar de termos essas separações tão grandes, denominacionais, isso é benéfico? Deus vai dizer isso quando chegarmos lá. Depende inteiramente de nossas reações diante dessa diversidade. Se eu odeio meu irmão, obviamente isso não é benéfico. Mas se eu reconheço, respeito e até amo a meu irmão e dou graças a Deus por ele, pode ser benéfico, porque isso me humilha. Se eu tenho que reconhecer meu irmão, que é diferente de mim, eu tenho que ser um pouco mais humilde, porque as diferenças que eu não aceito podem ser que são verdades, que eu não percebi ainda. A gente está sempre nessa situação de unidade e diversidade por causa disso. Para aprendermos, e aí talvez venha responder a sua pergunta, o benefício é a humilhação que isso traz. Por exemplo, quando eu vou para uma igreja presbiteriana, eu sei que eu estou falando para uma turma lá que crê firmemente na eleição, predestinação, na determinação divina, a soberania de Deus. Imagina se eu sou da igreja missionária, uma igreja pentecostal, uma igreja que não crê na eleição, na predestinação. Ou como aquele pastor que uma vez me disse assim: se predestinação é verdade, então eu deixo de pregar a Bíblia. Eu vou deixar de pregar. Vou ser motorista de caminhão, alguma coisa aí, mas não vou pregar. Não concordo com essa doutrina de jeito nenhum. Agora, quando uma pessoa fala desse jeito, obviamente, essa diversidade não é benéfica. Por quê? Porque ele mostra com essa declaração a falta da unidade e humildade necessária para sermos parte do corpo. É Paulo que está discutindo esse tema em 1 Coríntios, capítulo 12. Se eu não penso da mesma forma que o irmão pensa, então eu não preciso do irmão. Quando de fato é o contrário, eu preciso mais do irmão. Se o irmão pensa diferente de mim, porque eu tenho que aprender com ele. Mas a dificuldade de aprender com os irmãos é a grande dificuldade. Epáfras, um diácono, ele é um
doulos, isto é, escravo, mas ele não é chamado de apóstolo. E certamente a razão é que Epáfras foi até Roma, imagina uma viagem, quanto custou, quanto sacrifício para chegar lá. Para receber esta carta, para levar de volta para a sua igreja, reconheceu a importância da palavra de Paulo em relação às necessidades da igreja, que ele não podia atender. Se uma pessoa, portanto, vai se levantar e reconhecer-se como apóstolo, o problema que ele vai ter, para mim, é o problema de não ler, provavelmente, com muito cuidado, as palavras dos apóstolos. Ele vai ver suas ideias na Bíblia. Por falta de humildade, ele vai chegar a essa conclusão. Um rapaz que veio falar comigo faz bastante tempo já, que disse que ele não lia mais a Bíblia. Disse, por quê? Porque parei de pecar. E quando eu leio a Bíblia, as minhas ideias são tão boas como a Bíblia. Então, ainda que poucas pessoas falam isso, alguns leem a Bíblia dessa forma. Eu leio só para descobrir o que eu quero que condiz com minhas ideias. Qualquer outra coisa eu deixo de lado. Se a razão que a maioria dos pregadores que eu conheço não pregam expositivamente. Se o irmão prega só pegando o que você quer, naturalmente todo mundo fica contente, você fica contente, todo mundo fica contente, você nunca contraria nenhum texto, não mostra nenhum conflito com a palavra de Deus na sua maneira de ensinar. Você sempre ensina o que você crê e a Bíblia concorda. Mas se a gente ler o texto seguidamente, ai meu irmão, ou você vai embora da igreja antes de chegar naqueles textos complicados que ensinam diferente do que o irmão pensa, ou você tem que se humilhar. Imagina aquele irmão que disse que não aceita de forma alguma eleição e predestinação, chegar no capítulo 9 de Romanos, lendo expositivamente, quer dizer, ensinando expositivamente. Meu irmão, é coisa complicada. Romanos 8, quantos outros textos que tratam deste tão importante tema na palavra de Deus. Os irmãos que formaram linhas teológicas, Calvino, John Wesley, não tem nada a ver no sentido apostólico, mas sim de ensino, de mestres. Temos em primeiro lugar apóstolos, profetas e mestres. Terceiro lugar, segundo Paulo, terceiro lugar, mestres. Que são mestres? São as pessoas que dizem, olha, essa maneira correta de entender a palavra dos apóstolos. Eles estão apenas ensinando que os apóstolos. Isso que Paulo diz aqui a respeito de Epáfras, fiel ministro, que vos instruiu. O que ele instruiu? Aquilo que ele tinha recebido de Paulo, quando ele escreve para Timóteo: Timóteo, pegue outros homens, você perseverar na doutrina que ouviste, lembrando quem ouviste, naturalmente do apóstolo, e vai ensinando. Busque outros homens fiéis para continuar a ensinar a mesma coisa. Então, é o trabalho de um Timóteo chamado pastor mestre. Mas uma outra dúvida, questionamento, qualquer coisa que os irmãos gostariam de levantar relativo a estes aparentes conflitos no texto. Parece-me que há uma diferença entre autoridade e responsabilidade. Paulo tinha autoridade, Epáfras não tinha autoridade. Sim, mas é uma autoridade derivada. Esse é o trabalho do rabino, né? O rabino é uma autoridade porque ele explica com autoridade o que o apóstolo disse. Então, Epáfras vai levar esta carta e vai ensinar esta carta, mas a autoridade atrás da carta é
a autoridade do apóstolo. É a autoridade do embaixador que diz que o rei quer isto. Qual é a autoridade do embaixador? Ela só existe enquanto ele desenvolve e explica claramente o que o rei quer. Logo que ele sai da vontade do rei, ele perde sua autoridade. Mas isso não leva, não levou a igreja de Colossos a um problema com Epáfras. Sempre que surgisse uma questão teológica, ele teria que procurar Paulo para responder. É exatamente aqui na carta que está a resposta. Sim, em relação a essa carta, Sim. a carta dele, para atender uma necessidade. Mas sempre que surgir uma necessidade, teria que buscar o apóstolo. Não, tem as escrituras também. Paulo diz que as escrituras são úteis para tornar todo o homem perfeito. Então, qualquer problema que surge tem que ter resposta aqui nas escrituras. Paulo não escreveu tudo, não. Mas, junto com as escrituras, se encontra toda a resposta. Os problemas são encontrados. Eu estou me atendo a apóstolo, porque havia um problema. Então, Paulo atendeu aquele problema com esta carta. Mas, se considerar a autoridade do apóstolo, junto à responsabilidade como ser pastor, Epáfras é pastor, sempre que surgisse um problema, o Epáfras teria que buscar Paulo para orientar. Eu não entendo que seria o caso. Eu apenas estou querendo dizer que ou em Paulo ou nas escrituras haveria essa resposta. Quer dizer, não vai surgir nenhum problema em que nenhum princípio bíblico não dê uma resposta certa. Nossa dificuldade vai sempre ser descobrir essa verdade. E sempre ter aqueles conflitos, essa razão das denominações, em que certas pessoas chegam a uma conclusão, que a verdade é esta, outros chegam a outra conclusão. E a necessidade de amar os irmãos que diferem da minha conclusão, dos meus princípios. E a angústia de uma pessoa que muda de um lado para o outro. Ele vai indo e de repente ele chega a conclusão: puxa, ali estou ensinando erradamente. Agora eu vou ter que começar tudo de novo. E voltar para trás e pegar um outro rumo. É muito importante essa área, né, de se ficar com todos esses princípios bíblicos, né, até lá. Vamos lá para mais alguns pontos. Temos que terminar às 11h50 em ponto. Os irmãos olhem bem naquele relógio. E se a gente vai cumprir a responsabilidade debaixo da autoridade do pastor Haroldo. Vamos lá para os colossenses, os destinatários desta carta, que vivem na terra, numa certa cidadezinha no rio Lico, na província da Ásia, geograficamente lugar bem fácil de descobrir. E estes mesmos irmãos vivendo no céu, ou, para usar a frase de Paulo, tantas vezes repetida, em Cristo. Capítulo 3: porque morrestes e a vossa vida, a vida da igreja, está oculta juntamente com Cristo em Deus. Não é somente em Cristo, mas está em Deus também. Então nós temos aqui uma aparente conflito entre uma igreja geográfica, material, física, e uma igreja num sentido invisível, espiritual, que vive numa outra dimensão inteiramente distinta. E como isso é complicado para nós. A Igreja Católica teve tanta dificuldade com esse conceito que ela logo largou ainda. Ficou aqui só na terra. Colocaram seu trono lá em Roma, fizeram seu estado, pegaram as duas espadas, espada direita, espada de esquerda, a espada espiritual, a espada que corta a cabeça da gente,
E a igreja então ficou realmente um Estado aqui na Terra, o Estado do Vaticano. Mas o conflito não ficou resolvido com a reforma. Ou melhor, essa complementaridade não está muito bem entendida ainda. Que a igreja é uma entidade celestial, ao mesmo tempo que uma entidade material, terrena. E Paulo está trabalhando nestas duas realidades no capítulo 3, quando ele diz: não pensar nas coisas na terra, melhor ainda, mortificai os vossos membros sobre a terra, ao mesmo tempo que estamos pensando e apropriando nossa realidade celestial. Efésios coloca a coisa de uma forma tão clara quando diz assim que Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nos celestiais. Não tem a palavra lugar celestial, porque isso dá uma ideia de geografia, não há geografia celestial. Em Cristo, estar em Cristo significa uma realidade espiritual, que diz respeito à nossa existência. A base desta ideia toda se encontra nas duas épocas. O judeu, lá durante o exílio, começou pela tristeza e agonia de estarem exilados, a começar a pensar na realidade da vinda do Messias, como sendo uma transformação muito importante para a nação. E isso seria então um acontecimento em que o tempo do passado, as realidades de Israel até a chegada deste homem do céu, descrito talvez principalmente em Daniel 7, este homem celestial, também chamado Filho do Homem. Aliás, esses títulos do Filho do Homem e o Homem Celestial têm que ser combinados com muito cuidado em Daniel. E este ramo que ia surgir, segundo a profecia de Isaías, e trazer paz total para a nação, e talvez para o mundo inteiro, porque além da bênção que cairia sobre Israel, chegaria uma bênção para todas as nações, como nós lemos em Abacuque e outras cartas, quando o conhecimento de Deus encherá a terra, como as águas enchem o mar. Então, os irmãos podem perceber que o judeu ficava nessa ansiedade de ver o Messias chegar. E aí veria o fim da época de maldade, de pecado, de desastres monárquicos, com toda essa pecaminosidade dos reis, e aí entraria numa paz de tipo milênio, com a vinda do Messias. Quando Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e ficou exaltado, os autores do Novo Testamento, inclusive Paulo, adotou esta ideia escatológica e começou a trabalhar com inspiração do Espírito em relação à natureza da igreja. A igreja é uma realidade escatológica e, ao mesmo tempo, já que nós estamos vivendo sobre a terra, uma realidade física. Deixe-me chamar sua atenção, Efésios capítulo 1, versículo 21. Quando se trata de Jesus Cristo, que está sentado à direita do Pai, nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, todo nome que se possa referir, não só no presente aion,
ou no futuro aion. Os dois aions, que a palavra traduzida aqui é século, são referências a entidades que são espaciais e entidades temporais também, relativas ao tempo. Então a tradução século traz a ideia de tempo, e a ideia de mundo, que também é uma tradução dessa mesma palavra aion, fala da ideia de espaço, espaço-tempo. Uma realidade também influída, no caso desta época, pela existência de Deus satânico, Deus deste mundo, o Deus deste aion. Quando nossos irmãos travam batalha contra Satanás, eles estão se envolvendo na realidade deste mundo, porque ele é o Deus deste mundo, Deus desta época, e é uma tentativa, como os pós-milenistas, ele transformar o futuro no presente. Não haverá mais conflito. Vamos amarrar Satanás, então está tudo certo. Vamos acabar com doenças, com tristeza, qualquer dor, e nós então passaríamos para viver como de fato estamos vivendo na nova época. Por quê? Porque somos crentes, temos vida eterna. Então, por não aceitar o que Paulo aceitava perfeitamente, a sobreposição da nova época em cima da velha época, e nós vivermos nas duas épocas ao mesmo tempo, escatologia futura no presente, e que todo esse conflito sobre batalha e tudo isso está acontecendo no nosso Brasil, e teologia da prosperidade. É tão simples como isso. Eles são complementares. Você vai aprender, querido irmão, a viver em Cristo, se você souber colocar a armadura de Deus, que interessantemente não é uma batalha para amarrar Satanás, mas uma batalha de defesa, para nós não sermos atacados, já que estamos vivendo em lugares celestiais. É fascinante ver isso. E Paulo descobre, para sua grande surpresa, que seu espinho na carne, que é obviamente uma coisa desta época, que faz parte do nosso exílio humano. Estamos exilados do céu, ainda que somos cidadãos do céu. Paulo usa essa linguagem em Filipenses, que quando ele pede a Deus, não decreta nada ali, Deus diz para ele: meu poder vai aumentar se você continuar aceitando esse espinho na carne, porque a minha graça se multiplica nesta situação. Quer dizer, para a graça se manifestar, nós temos que viver no exílio, porque a graça lá no céu não vai ser necessário mais. Tudo é graça, então não há necessidade de pegar mais graça. Mas quando estamos vivendo nesse conflito deste mundo, obviamente precisamos dessa graça. Essa mesma ambivalência ocorre em capítulo 15 de 1 Coríntios, quando Jesus, que já está acima de todos os poderes, e nós que já estamos numa plena triunfo, graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo, 1 Coríntios 15, 24 e 28, ele precisa reinar até colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele está acima dos inimigos, mas ainda não estão debaixo dos seus pés. Então esta complementaridade, que nós já encontramos em outros textos, ocorre aqui também com os pobres colossenses. Eu digo pobres e ricos também, porque toda a riqueza da sabedoria está em Cristo, e eles estão em Cristo, a esperança da glória. Ao mesmo tempo eles estão num conflito tremendo, junto com os poderes satânicos que estão atacando através de raciocínios falazes e todas essas coisas erradas que existem por aí. Muito obrigado pela sua paciência, queridos irmãos.
Espero que até esta noite, que hora, irmão? 19h50, 10 para as 8. Que até lá os irmãos possam pensar mais sobre este tema. Deus fez a realidade complementar. A própria existência do mal no universo está relacionada com esta ideia que nós estamos tentando tocar aqui na teologia bíblica para uma vida cristã autêntica e santa, claro. Estamos interessados nisso, santidade. Vamos orar. Quem quer ser nosso anfitrião na oração? Vamos ficar em pé, o nosso sacerdote, se quiser. E esse irmão vai nos dirigir, encerrando esse nosso primeiro período. Oração. Senhor, eu venho te louvar, Pai, venho te agradecer por esse momento que estivemos aqui reunidos na tua presença, ó Pai, porque por